Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o professor Marcelo Leonardo, dizer que é uma honra para mim participar desse encontro e que o professor Jair Leonardo Lopes, ele é e sempre será o maior penalista para mim de todos os tempos. Gostaria de cumprimentar o meu professor e amigo Leonardo Isaac. Gostaria de cumprimentar os demais componentes da mesa, doutora Camila Félix, doutor Júlio. Gostaria de cumprimentar os familiares do professor Jair Leonardo que se encontram aqui presentes, e, em especial, cumprimentar também o Rogério Leonardo, meu colega no Conselho Penitenciário, e cuja amizade muito me honra, em razão da admiração que eu tenho e sinto pela família de vocês, pela família dos senhores. Então, uma honra, primeiramente eu quero deixar claro, fazer parte desse encontro e dizer que penalistas, homens ou mulheres, devem sim se juntar nesses tipos de encontros para homenagear e continuar fazendo com que se lute pelo respeito aos direitos e garantias fundamentais. Por quê? Porque a função do direito penal nunca foi e nunca será de combate à criminalidade. O direito penal tem uma função precípua, que é justamente a contrária, ao contrário do que vem sendo afirmado pela mídia. O direito penal tem como função precípua a limitação do poder punitivo estatal, porque se não existirem leis que sejam condicionantes, mas também condicionadas, todos nós, cidadãos, correremos o risco de um dia nos vermos investigados, processados e até mesmo condenados injustamente. Mas eu, Denise, eu não. Eu sou um cidadão do bem, eu não cometo nenhuma infração penal, eu não responderia a um inquérito, eu não seria processado? Sim, seria. Seria porque nos tempos que o meu querido professor Leonardo Isaac chama de tempos sombrios e que sempre existiram, a sociedade e a mídia sempre venderam e continuarão vendendo a criminalidade como um produto de mercado que serve ao poder segundo o clientelismo político. Zaffaroni já dizia do novo autoritarismo cool do século XXI, que é justamente a venda da criminalidade pela mídia como objeto mercadológico e que muito agrada à imprensa. E antes de falar efetivamente dos princípios, eu peço vênia ao professor Marcelo Leonardo para ler rapidamente um trecho do Estudo Jurídico Penal sobre o Curandeirismo, de autoria do nosso estimado professor Jair Leonardo Lopes, em que, na década de 60, 1961, o professor Jair Leonardo já nos chamava a atenção para a utilização da mídia, inclusive para condenar. Então, aqui, quem está assistindo a essas palestras e ainda não leu os livros, os artigos do professor Jair Leonardo Lopes, está perdendo tempo para aprender, de fato, o verdadeiro sentido do direito penal, que deve ser de um direito penal garantista. Então, vejam só, nesse estudo, que se chama Em Defesa de Arigó, o professor Jair Leonardo, ele atuava como advogado, o chamado José Arigó, que havia sido denunciado, e a denúncia foi recebida em 1961, pela prática da conduta tipificada no artigo 284 do Código Penal, curandeirismo. Vejam que o professor Jair diz sobre a sentença que levou em consideração o que havia sido publicado na mídia. Rapidamente, ele diz isso num estudo publicado em 1965. Não cabe também pretender, como meio de prova, a publicidade dos jornais e revistas, pois tal publicidade é feita em função da técnica jornalística, que não se preocupa com o fato tal como ele se apresenta, mas como deveria ser apresentado ao público, para que a leitura se torne atraente. Vejam, um estudo publicado pelo professor Jair Leonardo, escrito em 1965, de um caso em que a denúncia foi oferecida em 1961. A mídia já utilizava a criminalidade como um produto de mercado.
E hoje, gente, quem que não gosta do filme Poderoso Chefão? Quem que não gosta dos Intocáveis? Talvez eu esteja um pouco mais antiga, para os alunos, os mais novos, quem não gosta da Identidade Borne, a trilogia? Obviamente que a figura da organização criminosa, ela é o maior atrativo dessa criminalidade globalizada. Zaffaroni já dizia isso em um artigo dele, em que ele fala da tentativa frustrada de categorizar a organização criminosa. Obviamente que o crime organizado, ele é atrativo. E ele é, sim, uma criação midiática, uma criação do poder, para atender a um clientelismo político. Se nós formos analisar o crime de organização criminosa, descrito no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, qualquer um de nós aqui poderíamos praticá-lo. Não, Denise, mas não é bem assim. Sim, ao meu ver, é. E como advogada criminalista, eu continuarei dizendo que cada vez mais o legislador tem criado tipos com presunção de colocação de bens jurídicos em perigo, sendo que esse perigo é presumido et de iure, e a mera transgressão à norma já justifica a criminalização pelo simples desvalor da ação, sem se levar em conta se houve de fato um desvalor do resultado. Nós temos que entender a formação ou associação criminosa do artigo 288, o crime organizado da lei de organização criminosa, como uma figura em que permite a punição de 4 ou mais pessoas que se organizam de forma ordenada, com uma divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, desde que essa vantagem procure ser obtida com a prática de delitos cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Mas aí vem uma crítica que nós temos que colocar, porque fere o princípio da legalidade, da estrita legalidade. Será que aquela pessoa que meramente se associa nessa organização criminosa, mas que não fica demonstrada de forma alguma o elemento subjetivo, o dolo dela, realmente a participação, a conduta dela nas infrações penais que teriam que ser cometidas para alcançar a vantagem devida, pode ser responsabilizada criminalmente? Ao meu ver, não. Só que é permitida punição meramente pela organização criminosa, já que o delito de organização criminosa é um delito de perigo presumido e presumidamente colocaria em risco o bem jurídico, paz pública, segurança pública. Mas como condenar alguém por organização criminosa sem demonstrar, de fato, a contribuição dele no evento relativo à infração penal para a qual a organização criminosa foi criada? Ora, nós temos que nos atentar aos verdadeiros princípios penais constitucionais que continuam valendo, e há que se existir coragem para falar deles, mesmo quando parecem ultrapassados, porque são eles a base de um direito penal democrático garantista. Nunca poder-se a falar de um direito penal sem antes nos atentarmos para os princípios penais constitucionais, porque são eles que nos permitem orientar a criação da lei e permitir que a lei seja aplicada em conformidade com a Constituição Federal e em conformidade com o que, de fato, uma lei pode criminalizar. Eu digo isso porque existe o princípio da mera legalidade, todos aqui conhecem como aquele descrito no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, e artigo 1º do Código Penal. Não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Até aí nós temos uma mera legalidade, porque a lei, ela está, o que ela é condicionante. Tem que existir uma lei para que haja um crime. Mas do jeito que as coisas estão, o nosso legislador vem cada vez mais infringindo o princípio da estrita legalidade. Por quê? Porque uma lei, ela só pode ser criada em caso de extrema necessidade. No direito penal, uma lei só pode ser criada se os próprios efeitos nocivos do direito penal justificam a sua criação apesar desses efeitos. Eu digo isso por 2 motivos claros. Primeiro, porque a dignidade da pessoa humana é um fundamento do Estado democrático de direito. E a privação da liberdade ou a restrição da liberdade choca-se com o princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo, porque a Constituição Federal, ela coloca como inviolável o direito à liberdade. Então, obviamente, que o direito penal, com as suas consequências, ele se choca com isso. E se choca de tal forma que nós só podemos fazer o uso do direito penal quanto estritamente necessário. Então, a lei não pode sair criminalizando
qualquer conduta. O legislador não pode criminalizar, tipificar qualquer conduta, como fez com a organização criminosa, já que, pela Convenção de Palermo, nós não tínhamos uma tipificação do que seria organização criminosa, do que seria crime organizado. Nem pode a lei, como fez também na lei de organização criminosa, criar o delito de obstrução de justiça, que, para mim, é o maior absurdo que já se viu. Todos aqui já ouviram falar em obstrução de justiça. Se eu ligar para alguém e disser, eu quero que o delegado da Polícia Federal, que está investigando tal caso, morra, e eu queria fazer de tudo para que ele morresse, eu quero que o carro dele exploda, dependendo da posição que eu ocupe, muito provavelmente, daqui a pouco a polícia está batendo na minha casa ou no meu escritório, porque eu estou o quê? Obstruindo, eu estou embaraçando uma investigação policial que apura infração envolvendo atividade criminosa. É isso que diz o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa. Aquele que impede ou embaraça a investigação criminal envolvendo infração penal envolta a organização criminosa, comete o delito chamado de obstrução de justiça com uma pena de 3 a 8 anos, que é a mesma pena que é colocada para aquele que integra a organização criminosa, o que ofende, inclusive, gente, o princípio da proporcionalidade. Aquele que integra a organização criminosa responde por uma pena de 3 a 8 anos. Aquele que obstrui uma investigação, que procura impedir uma investigação policial que apura a organização criminosa, também receberia uma pena de 3 a 8 anos. Então, haveria aí, sim, uma ofensa à proporcionalidade. E mais, quando eu falo do princípio da legalidade, e que a lei realmente tem que ser necessária para poder criminalizar uma conduta, nós não podemos nos esquecer do princípio da taxatividade como corolário do princípio da legalidade. E eu pergunto, uma lei que descreve impedir ou perturbar de qualquer forma investigação criminal que apura infração envolvendo organização criminosa, é uma lei taxativa? É uma lei taxativa? Óbvio que não. É uma lei aberta, uma lei ampla, que permite até mesmo que alguns doutrinadores, e aqui eu não vou citar o nome, digam que o próprio investigado poderia vir a cometer o artigo tipificado no parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa, do artigo 2º. Quer dizer, aquela pessoa que estiver sendo investigada por obstrução, por organização criminosa, se ela tentasse embaraçar a investigação policial, ela poderia praticar o crime de obstrução. Mas isso se choca com o princípio da não autoincriminação. É óbvio que o investigado, ele tem o direito de se calar. Ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ele não é obrigado a fornecer qualquer elemento que produza provas contra si mesmo, como, por exemplo, fazer um exame de caligrafia. Ele não é obrigado a participar de reprodução simulada de fatos. Então, obviamente, que quando a gente analisa a lei de organização criminosa, o que se percebe é algo que já vem ocorrendo há muito tempo. Há muito tempo. A chamada nomorreia penal, citada por Francisco Carrara, foi citada no século XIX. E ele já falava que a nomorreia penal era aquela hipertrofia penal. Não existe hipertrofia para ganhar massa muscular, para quem gosta de academia mesmo. Existe a hipertrofia penal também, que é o uso exagerado do direito penal com a criação de novos tipos, com penas mais severas, desvirtuando-se o direito penal em combatente da criminalidade, mas com efeitos muito mais simbólicos do que reais. Isso abre, então, a possibilidade de um Estado policial. E o Estado policial, ele sempre tende ao absolutismo, porque o Estado policial, ele retira de nós qualquer possibilidade de prévia averiguação da legalidade dos atos. Ele permite que haja um avanço do poder punitivo estatal com uma minimização dos direitos inerentes à defesa. É só nós vermos o que de fato está ocorrendo nos tempos atuais. A dificuldade dos advogados de se comunicarem com seus clientes quando há investigação envolvendo organizações criminosas, e isso vem ocorrendo com frequência, aqueles que advogam na área criminal sabem disso. A dificuldade de se ter acesso a nome de testemunhas em razão do sigilo, a nome de todos os investigados,
a dificuldade de se ter acesso a uma investigação que siga o devido processo legal, que siga as normas previstas na Constituição Federal. E digo isso porque a própria interceptação telefônica, pela lei de interceptação telefônica, ela deveria ser a última medida a ser tomada. Quando não se pudesse mais comprovar os fatos de outra forma, é que se possibilitaria a decretação da interceptação telefônica. Mas o que nós estamos vendo é que mesmo antes de se baixar uma portaria instaurando o inquérito policial, com as chamadas diligências preliminares, muitas vezes se consegue já a interceptação telefônica, que já estava ocorrendo, depois ela é oficializada. A verdade é que, enquanto existir a ofensa à estrita legalidade, essas limitações dos princípios penais constitucionais continuarão ocorrendo. Quando eu falo em estrita legalidade, nós não podemos pensar tão somente em problemas penais. Nós temos que pensar em problemas processuais penais e em garantias processuais penais, porque se uma lei só pode criminalizar quando é realmente necessária em razão dos efeitos nocivos do direito penal, ela só criminaliza se de fato há uma conduta, e essa conduta tem que ser exteriorizada, ela tem que sair da esfera do sujeito ativo. Não se punem, ora, atos de cogitação, que bom seria matar Joana, que bom seria estuprar João, eu penso o que eu quiser, isso é do indivíduo. Não se punem atos preparatórios. Hoje o nosso Código Penal e a nossa legislação penal extravagante está repleta de crimes em que se punem condutas preparatórias, como é o caso da formação da associação criminosa, da organização criminosa, e dentre outros, sem falar que essa ofensa, quando se exterioriza, ela teria que realmente danificar um bem jurídico importante, de forma relevante, ou ao menos colocá-lo em situação de perigo. Isso não vem ocorrendo. E o próprio professor Jair Leonardo Lopes, no estudo em defesa de Jericó, com muita percussiência, ele nos explica que perigo é a probabilidade de dano e não a mera possibilidade. Perigo é a probabilidade de dano. E quando o legislador pune atos preparatórios, ele já está dizendo a nós, todos, destinatários da norma, que se nós praticarmos aquela conduta, nós estaremos cometendo um crime porque transgredimos uma norma sem que nos seja demonstrado que essa conduta que eu pratiquei, de fato, causou uma probabilidade de dano. O crime, quando é de perigo presumido, ele deve ser analisado com bastante cuidado, porque nem toda conduta tem íncita na sua descrição típica o perigo. Nem toda conduta por si só traz consigo uma carga normativa tal que nos permita aferir esse perigo dito, perigo presumido. E digo mais, além do princípio da lesividade que vem sendo colocado em choque com tantos delitos que punem atos preparatórios, nós também temos que atentar para a questão de que o direito penal, sendo subsidiário, só agindo quando os outros ramos do direito não puderem agir, ele só pode realmente ser válido quando a conduta for culpável. E quando eu falei dos axiomas processuais penais, como bem dito aqui pelo doutor Rodrigo Pacheco, essa culpabilidade tem que ser demonstrada no devido processo legal. E o devido processo legal tem o quê, gente? A separação entre juiz e acusação. É inadmissível que o magistrado, que eu sempre tive como aquele que deveria tutelar, que deveria garantir os direitos e garantias fundamentais, no meu sonho de estudante de direito, de advogada, haja como justiceiro de toga. Ele tem que julgar, ele não pode se aliar à acusação. Nós temos um princípio acusatório, há uma separação entre quem julga e quem acusa. E o ônus da prova cabe a quem acusa. Isso é chamado devido processo legal, o princípio acusatório,
Sem ele, não é possível condenar. Então, se uma condenação não se pautar em um devido processo legal, com um juiz imparcial, com o ônus da prova todo, a acusação, essa condenação fere a própria legalidade, em seu sentido estrito, porque ela não está apenas servindo como condicionante, ela está condicionada a outros princípios, como o princípio da necessidade, como o princípio da lesividade, como o princípio da subsidiariedade e da fragmentariedade. Nós temos que sempre nos lembrarmos de que o direito penal é um direito de última ratio, e ele vem, sim, sendo chamado como soldado de guerra. Nós estamos vivendo tempos em que o direito penal ele é utilizado de forma simbólica, vendido como um produto de mercado para atender a um clientelismo político, como a primeira razão de se combater a ofensa a um bem jurídico. Pois eu digo, a ofensa a esse bem jurídico só se justifica por meio do direito penal quando ela for gravíssima, quando existir de fato um perigo de dano a um bem jurídico, quando o dano for relevante. Se nós não nos pautarmos segundo esses princípios, o direito penal passa, sim, a ser uma mera fachada, um símbolo. E os princípios penais, quando esquecidos, permitem a proliferação de uma legislação penal de guerra, uma separação entre cidadão e entre inimigo. Como bem disse aqui o professor Leonardo Isaac, o primeiro penalista a falar em direito penal do inimigo foi um alemão chamado Günther Jacobs, e no livro dele, Direito Penal do Inimigo, ele diz: eu sou apenas um mensageiro. Ele quis dizer o seguinte: não me matem porque eu estou trazendo essa mensagem. Eu estou avisando ao mundo que existe um direito penal do inimigo. Existe uma diferença entre o direito penal do cidadão e existe uma diferença entre o direito penal do inimigo. Aquela pessoa de quem não se pode esperar qualquer expectativa cognitiva de aceitação da norma penal, aquela pessoa que eu sei que não irá cumprir a norma penal, aquela pessoa que eu sei que irá transgredir, ela não pode esperar que o Estado cumpra os direitos e garantias fundamentais dela. Ela não pode esperar que o Estado os defenda. Essa pessoa será tratada como inimigo. Só que quem é inimigo é definido não por nós, é definido por algo muito maior. Nós sabemos, sim, que o poder é condicionante do saber. Nós sabemos, sim, que se nós, advogados criminalistas, não tivermos uma postura radical para, de fato, fazer com que a função do direito penal seja mantida, para fazer com que tipos abertos que lesionam o princípio da lesividade, que lesionam o princípio da taxatividade, sejam considerados inconstitucionais, para fazermos valer nossos direitos processuais, se nós não fizermos isso, não existirão tempos sombrios 3, não. Nós viveremos tempos sombrios até a criminalização da advocacia criminal. Ainda que eu saiba que a nossa ordem dos advogados está muito bem representada e que existem expoentes capazes de frear esse avanço da criminalização da advocacia, ela já vem ocorrendo. E ela ocorre tanto para o advogado que inicia-se na carreira, quanto para aquele advogado que já atua há muito tempo. Porque não é raro um advogado de renome, muitas vezes, ter dificuldade de se comunicar com o seu cliente, de não saber onde o seu cliente está. Não é raro um advogado de renome chegar a uma instituição da polícia judiciária e não obter de imediato cópia do inquérito policial. Recentemente ocorreu comigo, rapidamente, vou contar, é que eu cheguei na polícia judiciária, pedi cópia do procedimento investigatório e na minha própria cópia da petição que eu levei, porque a original já estava juntada ao caderno investigatório, a autoridade policial, a caneta, escreveu que não poderia me dar vista porque o inquérito policial estava concluso para ser relatado. E o pior, os meus clientes eram vítimas. E eu pensei, se houve essa dificuldade com as vítimas, quiçá
para os investigados. Então, o que eu peço aqui a todos vocês é que desse encontro nós saiamos daqui com a certeza de que o direito penal se mantém vivo, com a memória de penalistas da seara de Jair Leonardo Lopes e com os penalistas atuais que fazem com que o direito penal, nos tribunais, nas sustentações orais, nos encontros, nos seminários, seja o direito penal garantista, aquele direito penal que não se preocupa se a conduta está descrita na lei, mas se preocupa com o princípio da legalidade, se preocupa se a conduta que está descrita na lei respeita todos os outros princípios constitucionais expressos ou implícitos, como o princípio da intervenção mínima, que tem como princípios de consequência da subsidiariedade e da fragmentariedade. Eu peço, Vênia, aqui, para terminar, com um trecho do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. E esse texto eu escrevi em 2007. Vejam o título do meu artigo de especialização, Direito Penal do Inimigo, uma análise da expansão punitivista pelo biopoder. Biopoder aqui, eu quero apenas dizer que existem várias formas de você matar alguém. Matar alguém não é somente matá-la, como o verbo pode indicar, mas é deixar morrer, é a morte política, é a inocuização, é o fazer calar. Então Foucault já nos dizia que pelo biopoder você monitora, você escolhe, você condena, você mata, sem necessariamente matar essa pessoa com um tiro. O tiro acerta a pessoa, retirando-a da sua vida social como indivíduo, como um componente da sociedade. É o que vem ocorrendo com aqueles que são escolhidos pelo poder punitivo estatal como integrantes de supostas organizações criminosas e vendido tal produto pela mídia. Eu agradeço e termino lendo tão somente esse trecho do livro de José Saramago, Ensaios sobre a Cegueira. Quem não leu, eu indico, eu gosto demais do José Saramago, e o livro dele fala, porque tudo justifica o arbítrio estatal, se nós não pararmos para pensar que se nós não fizermos algo, estamos caminhando para isso. E ele diz, os 2 soldados de escolta que esperavam no patamar reagiram exemplarmente perante o perigo. É o que o Estado policial faz. Opa, existe um perigo ali, vamos reagir. Dominando, só Deus sabe como e porquê, um legítimo medo, e o medo, gente, é o propulsor da criminalização. Uma sociedade amedrontada como a nossa, que passa e que enfrenta uma crise como a nossa, é muito fácil que se venda a ideia de combate à criminalidade como a solução de todos os males. É só nós pensarmos o que aconteceu com o direito penal no nacionalsocialismo. O direito penal ele não é usado só para fins belos, como a mídia prega para nós. Ao contrário, o direito penal pode ser uma arma potente e utilizada contra todos nós que somos presumidamente inocentes. Dominando, só Deus sabe como e por que um legítimo medo, avançaram até o limiar da porta e despejaram os carregadores. Os cegos começaram a cair uns sobre os outros. Caindo, recebiam ainda no corpo balas que já eram um puro desperdício de munição. Foi tudo tão incrivelmente lento. Um corpo, outro corpo, parecia que nunca mais acabavam de cair, como às vezes se vê nos filmes e na televisão. Se ainda estamos em tempo de ter um soldado, de dar contas da bala que dispara, estes poderão jurar sobre a bandeira que procederam, obviamente, meus caros colegas, e esse obviamente, meus caros colegas, é por minha conta, procederam em legítima defesa, e por acréscimo também em defesa dos seus camaradas desarmados, que iam em missão humanitária e de repente se viram ameaçados. Ameaçados por quem? Por um grupo de cegos numericamente superior. Obrigada pela atenção.